Olá, irmãos, boa noite. Que bom encontrá-los aqui mais uma vez para participarmos desse culto de adoração ao nosso Deus. Estamos felizes por vê-los conosco mais uma noite para compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos deixar os pedidos, os agradecimentos que fazemos de domingo para o final deste culto. Então vamos agora inclinar a nossa cabeça e vamos dirigir a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, te damos graças, porque de maneira maravilhosa o Senhor tem guiado o teu povo até este tempo. E o tempo que estamos vivendo é um tempo solene. Somos os atalaias da sua vinda. Que o Senhor nos capacite a dar o sonido correto para que o povo seja preparado para receber-te e ver-te vindo nas nuvens dos céus. Sê Pai com cada um dos seus filhos e filhas que nos acompanham hoje neste culto e os irmãos e irmãs que irão nos acompanhar no decorrer da semana quando assistirem esse culto. Rogamos agora pelos pedidos de oração que foram feitos no sábado, que foram feitos nas quarta-feira e nos domingos. Que o Senhor realize segundo a grandeza do teu santo nome. Graças te damos também pelos livramentos e as bênçãos recebidas durante a semana. Ilumine a nossa mente e nos capacite na compreensão da tua palavra que será aberta agora. É o que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que bom, irmãos. Vou tirar a blusa aqui. Quando eu começo a falar, fico com calor. Ai, dando um calor. Hoje nós vamos a Leila que está do meu lado. Eu sempre fico muito contente em ter a querida esposa aqui do meu lado me acompanhando. Nós vamos continuar o nosso estudo no livro do Apocalipse. Hoje nós concluímos parcialmente as 7 trombetas. Por que eu digo parcialmente? Porque nós deixamos para trás o que eu vou começar a ensinar hoje. Faltou o capítulo 7. E alguns outros detalhes que eu vou estar explicando. E esses detalhes são importantes porque vão entrar em crenças fundamentais para a Igreja Adventista e vão entrar em elementos importantes para o nosso conhecimento. Toda a Bíblia é importante, só que chega alguns momentos em que nós damos um pouco mais aqui de atenção para esse momento. Eu vou também usar o PowerPoint hoje para tentar ser um pouco mais objetivo, para os irmãos estarem entendendo, mas eu quero, antes de abrir a Bíblia e iniciar o PowerPoint, com a Bíblia aberta, abra sua Bíblia no capítulo 7 de Apocalipse, mantenha ele aberto, nós vamos estudar o capítulo 7, o capítulo 14 e o capítulo 19. Talvez não dê tempo de estudarmos os 3 capítulos hoje, eu vou tratar do assunto hoje, de forma dos 3 capítulos. Porém, eu vou tratar só de 2 capítulos bem mais aprofundadamente. Com o passar do estudo do Apocalipse, nós vamos chegar em todos eles, como eu te falei, nós vamos estudar o livro do Apocalipse inteiro. E depois que terminar o livro do Apocalipse inteiro, vamos fazer Daniel inteiro. E depois que fizer Daniel e Apocalipse inteiro, vamos fazer Daniel e Apocalipse juntos, interligados. Aí vai ser muito interessante estudar eles juntos, unidos, apesar de sempre nós estarmos aqui dando a interligação em cada um deles. Olhando aqui, irmãos, lembra que nós terminamos uma coisa importante, quero dizer. O capítulo 7, ele está dentro do contexto do 6º selo, da abertura do 6º selo. Isso é importantíssimo ter em consciência. Por que é importante ter isso em consciência? Porque o capítulo 6, quando ele abre o 6º selo e a gente recebe o 6º selo, então o 6º selo, ele finaliza uma parte dele no verso do verso 14 até o verso 17, diz o seguinte, capítulo 6 de Apocalipse, verso 14. Vai dizer, o céu se enrolou-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes, ilhas, foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. E disseram aos montes, aos rochedos, cai sobre nós, escondemos da face daquele que se assenta do trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? Aqui
ao sexto selo, ele termina aqui com uma pergunta. E dentro do sexto selo, Deus continua dando uma resposta. Aqui os ímpios fazem uma pergunta. Deus aqui, ele mostra que ele está vindo. Lembra que eu falei para vocês que todo o sexto agora, o sexto período, a sexta igreja, sexto selo, sexta trombeta, é o mesmo período histórico. Nós temos ali 3 momentos que esclarecem um período. Nós temos que Deus, na mão de Deus está o rolo da herança. Jesus pega o rolo da herança. Quando ele abre o selo, a terra recebe um presente, que é a igreja, pregando o evangelho. Qual é o evangelho? Que Deus, Jesus, assumiu a forma humana e morreu pelos nossos pecados e nos dará a vida eterna e ele virá para nos buscar. É uma mensagem linda para ser dada a todas as nações. Então nós vemos este percurso, essa é a mensagem da igreja. E nós temos então ali as 7 trombetas. A 7 trombeta é uma resposta de Deus à resposta humana. Qual a resposta humana? Deus deu a vida por mim e por você. Mas qual foi a resposta humana ao amor de Deus? Como é que o mundo reagiu a esse amor? Então Deus, de uma forma... As trombetas são sempre, como eu já expliquei, advertências. Serão sempre Deus advertindo, castigando, como um pai amoroso. Só que uma parte da trombeta não vai ser mais de forma amorosa. Isso vai ser na 7ª trombeta. O final da 7ª trombeta não vai ter mais graça. A final da 7ª trombeta já tem a ver com um juízo, bem na forma de ele executar aquilo que ele havia avisado. Durante as 6 trombetas ele avisa. No início da 7ª trombeta, ele continua o aviso. No final da 7ª trombeta, ele executa tudo o que ele disse que faria, com toda a história da humanidade. Por que a gente tem que estar isso e entender? Porque agora, em cada 6, lembra que eu falei para vocês que em cada 6, Deus estava próximo. Na 6ª trombeta, na 6ª igreja, na 6ª trombeta e no 6º selo, mostram Deus que está próximo. Tanto é que no 6º selo e na 7ª e na 6ª trombeta, tanto o selo como a trombeta, eles anunciam e aguardam a volta de Jesus. Isso é muito legal, ele anuncia e aguarda a volta de Jesus. Jesus se apresenta na 6ª trombeta como aquele que vai vir. Na 7ª trombeta e no 7º selo, Jesus é apresentado no 7ª selo como aquele que está à porta. Na 7ª igreja, 7º selo, aquele que está à porta, aquele que chegou. Aquele que está à porta, ora, ele está à porta aqui com a gente. Na 7ª trombeta é a mesma coisa. É aquele que vem. É aquele que está, é o silêncio no céu. É aquele que chegou. Jesus se apresenta para a gente como aquele que está vindo. Por isso que nós estamos no período da tardança. Era para o noivo ter chego e ele não chegou. Ele chega no período da 7ª igreja. Ele chega no período do 7º selo. Ele chega no período da 7ª trombeta. Lembrando, é o mesmo período. Agora, o que é interessante no 6º selo? Voltando aqui. Quando nós lemos isso no 6º selo, que nós lemos a pergunta dos ímpios, quem pode suster-se? Então, o 6º selo, ele faz uma apresentação de quem vai estar de pé no momento da vinda do Senhor. E isso é uma alusão à 7ª igreja. Ela já faz um pano de fundo de preparação para a 7ª igreja. Da mesma forma que o 6º selo, ele diz qual que é, faz a preparação. A 7ª trombeta diz a mesma coisa. Ela faz uma preparação e diz quem é. Que vai ser, aonde está isso? Quando a gente vai no capítulo 14 de Apocalipse, o capítulo 13 e 14, a besta do mar, a besta da terra, seria os ímpios, seria como estaria a história política desse mundo, seria a pergunta. A resposta de Deus é o capítulo 14. Quem vai estar em pé de tudo isso? É o capítulo 14. A mesma coisa é vista no Apocalipse 19. Apocalipse 18 diz que Babilônia vai cair. No Apocalipse 19, mostra então aqui quem pode estar de pé. No Apocalipse 20, depois do 19 a 20, vai dizer da vinda do Senhor. Da mesma forma, todos eles terminam com a vinda do Senhor. Quando nós estamos no capítulo 7, agora que vamos falar do selo de Deus, 144 mil. Quando termina essa descrição,
ela toma a vinda do Senhor. E na vinda do Senhor entra o sétimo selo. Lembra que eu falei, a Igreja Adventista Sétimo Dia tem uma missão. Qual é a missão? A nossa missão é ser João Batista no mundo. João Batista veio a esse mundo. Ele não veio, ele veio sendo o remanescente. Mas o remanescente em que sentido? Aquele que tem a verdade presente para todo mundo. A mensagem dele é arrependei-vos. Arrependei-vos e sejam batizados, preparai-vos para receber aquele que há de vir, Jesus. Mensagem João Batista ela é clara de arrependimento e de preparação para receber a Cristo. A mensagem da sétima igreja, do sétimo período, agora dentro do sétimo selo, da sétima trombeta é a mesma. Nós somos João Batista. Nós aclamamos para preparar, porque o Senhor já está à porta. O Senhor, ele está agora apenas aguardando o momento certo que só ele sabe. Isso é algo muito importante para mim e para você. Dentro disso, nós vamos estudar então agora o capítulo 7. O capítulo 7, ele vai descrever o momento que esse povo vive. Lembra? Ele vai descrever o povo do fim. É um pano de fundo que descreve o futuro. O que é interessante é que ele faz sempre uma recapitulação em todos os 6. Há uma recapitulação no 6 e no 7. Há uma recapitulação. Sempre o 6 e o 7 vai ter uma recapitulação. Só que em Apocalipse, o 6 e o 7 aqui vai descrever quem é o povo, a característica do povo e a missão desse povo. Então nós vamos ter aqui no capítulo 7 o momento desse povo, a característica do povo e a missão desse povo. Para isso eu vou colocar aqui agora o PowerPoint. Só um momentinho e eu tenho que colocar. Vamos colocar aqui. Ordenar. Para cima. Pronto. Achei. Opa. Já está aqui, irmãos. Eu só vou agora posicionar a minha câmera para um lugar um pouquinho melhor. Então, minha câmera está um pouquinho melhor agora. Então, nós vamos falar agora do selo de Deus, os 144 mil que se encontram nesse texto. Eu vou agora colocar o PowerPoint para eu controlar. Então, Apocalipse capítulo 7, de 1 a 3. Vamos ler, me acompanhe. Está dizendo, depois disso, vi, veja, ele vê, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subiu da nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvores, até selarmos a fronte os servos de Deus. Eu quero reiterar para os irmãos que todo estudo que eu passo para os irmãos é um estudo sempre mais resumido, ele não é completo, ele é um básico geralzão, existe muito a se conhecer sobre o assunto. Aqui, perceba aqui que ele vê 4 anjos. O que significam esses 4 anjos? 4 anjos significa proteção. 4 anjos no 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, significa terra em sua totalidade, nada de terra plana, queridos. Tem a ver com totalidade, plenitude da terra. 4 ventos significam ali guerras ou discórdias, essas guerras, discórdias que estão sendo seguradas. Outro anjo, ali aparece então um 5º anjo em cena. Esse 5º anjo em cena é um mensageiro, é um anjo mensageiro. Quem é esse anjo? Mateus 24, 14. Nós, para identificar quem é esse anjo aqui, deixa eu colocar todos os textos aqui. Bom, vamos abrir um pouquinho aqui para vermos quem é esse anjo, um pouquinho rápido. Bom, você anota aí em casa. Esse anjo, querido, é eu e você. Apocalipse, vamos lá, Mateus, vamos dar uma lida. Senão, se nós não lermos, eu queria fazer ficar mais rápido, mas às vezes ficar mais rápido pode ser que fique mais dúvida em algum momento também. Mateus 24, verso 14. Diz aqui o seguinte: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações, e então virá o fim.
Então, quem é esse anjo? É eu e você que prega o evangelho, não tem nenhum anjo de forma literal pregando o evangelho. Eu digo de forma literal no sentido daqueles que foram criados no céu, porque anjo também pode ser mensageiro, uma vez que cada homem e mulher se coloque na posição de mensageiro, ela se torna um anjo. Então, quando você ora o seguinte, fala: Senhor, Deus, eu queria tanto ver um anjo. Saiba que você, meu querido irmão e minha querida irmã, é o anjo de Deus que Deus colocou na terra para levar a mensagem de paz. Se você vê alguém carente, alguém necessitado, alguém aflito e não recebeu a ajuda e o auxílio, você deveria olhar no espelho e perguntar para aquele anjo que está no reflexo por que ele não acusou. Quando você fala que a igreja é fria, você deveria olhar no espelho e perguntar para aquela pessoa por que você esfriou. Porque a culpa é tua, é minha, é de todos nós. Eu sou o anjo. Mateus capítulo 28, agora versos 18 a 20. Mateus 28, 18. Isso, Mateus 28. Opa. Eu acho aqui onde é. Aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim vai em Marcos, e assim vai em Pedro. Quem é o anjo? É os mensageiros do Senhor que pregam o evangelho. Então nós temos aqui atrás os 4 anjos que voavam, quatro anjos que estão segurando as guerras. E nós temos ali um 5º anjo que aparece, dizendo para os 4 anjos manter firme até manter a obra do selamento. Que selamento é esse? O selo é usado, irmãos, para tornar válido, autêntico qualquer ato ou lei que uma autoridade possa promulgar. Nós temos isso em 1 Reis 21:8, Esther 3:12, Esther 8:8. Então anote aí, ou quando nós terminarmos, esse vídeo vai estar para você assistir, você só volta, pausa e consegue marcar e olhar novamente. Está lá, o selo tem que ter tudo isso. E o selo de Deus, então, você traz o nome do governante, o cargo e o território. São 3 coisas importantes que deve ter nesse selo. A Bíblia tem uma lei que traz o selo de Deus, e qual que é? É os 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Deus, em sua maravilha do seu amor, ele escreveu, meus queridos irmãos. Ele escreveu, só um momentinho aqui, irmãos, que eu vou mutar aqui aqui, mutado. Ok. É que os irmãos às vezes entram e esquecem de mutar, e aí sai minha voz e é de todo mundo junto. Eu mutei e aí depois nós colocamos de volta. Então aqui, o selo de Deus está aqui escrito com o dedo de Deus. Algum pode dizer: ah, pastor, mas Moisés quebrou. É só você ler no capítulo 34 ou em diante, você vai ver que Deus, ele escreveu as mesmas palavras que estavam escritas naquele momento. Opa, voltando aqui de novo, mutando novamente. Veja, meus irmãos, Deus, ele escreveu com o seu próprio dedo. Então, a lei de Deus, ele tem, tá lá, os 10 mandamentos, a lei, no sábado. Nós temos ali muito claro, diz quem é o Criador. Lembre do dia do sábado para o santificar, e lá diz, porque eis que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que nele há. Então ali diz, quem é Deus? Diz que Deus é o Criador, o seu domínio é o universo. E ele se apresenta. Então lá está o nome, o cargo e a extensão está dentro da lei de Deus. Está ali o seu selo. O sábado é o selo de Deus vivo, Êxodo 31:13 e Ezequiel 20, verso 12 e 20:20 diz que o sábado é um sinal entre Deus e o homem, para que saibais que eu sou Deus que o santifica. O sábado é um selo de Deus, é um sinal de Deus. Vamos continuar aqui. Você pode ler esses textos aí em casa. Eu não vou comentar ele aqui por causa do nosso tempo, para nós terminarmos no horário. 2 Timóteo 2,19
E aqui nós temos, irmãos, o firme fundamento de todos os apóstolos. Qual é o firme fundamento? Vamos ler? 2 Timóteo 2,19. Você acha para mim, querida? 2 Timóteo 2,19? Vamos ler lá, acha 2 Timóteo 2. Achou? Você pode ler para mim? Ah, tá. Então eu vou ler aqui. A Lila falou que o dela está na linguagem de hoje, então eu tenho que procurar aqui. Então, 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19 diz que Jesus é o fundamento. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. 1 Timóteo, estou vendo? É 2. 2, 19. Então, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Então, nós temos aqui, qual que é o selo? É Jesus. E aqui nós vamos ver esses fundamentos em Efésios, em Coríntios, Efésios 2, 19 e 20. Efésios 2, 19 e 20. O que é gostoso é de ler na igreja. A igreja ajuda, né, a gente a achar os textos de forma bem rápida. Efésios 2, 19. Aí a gente já pede para alguém ler. Você achou, querida? Você lê para mim? Tá bom, de novo. Efésios 2, 19 e 20. Eu vou ler aqui. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é essa pedra angular, é o fundamento que deve ser pregado e ensinado e levado ao mundo. Há uma mensagem a ser selada, uma mensagem do evangelho que as pessoas têm que receber e obedecer, que é Deus, irmãos. Não sei porque as pessoas têm tanta raiva dos mandamentos. É o caráter de Deus, não tem nada de errado ali. Algumas pessoas têm dificuldade de compreender uma coisa simples. Eu acredito que é mais, não que as pessoas não gostem de Deus ou não queiram Deus, mas algumas pessoas talvez a maturidade do conhecimento que desse assunto ainda não chegou. Vamos orar a Deus que um dia chegue. E outros são rebelião mesmo contra Deus. Como o Senhor conhece o que lhe pertencem? É uma pergunta. Eles conhecem pela guarda do mandamento, pela guarda do sábado. É um selo. Este outro anjo, ele representa... Aqui, deixa eu tirar aqui a minha câmera de cima para os irmãos conseguirem ler o texto. Pronto. Está aqui. Esse outro anjo representa a igreja verdadeira, pregando o evangelho verdadeiro ao mundo. Representa, nós estamos pregando o evangelho, levando a Cristo. Só que lembra que nós somos Atalaia, assim como João Batista não era a única pessoa que amava a Deus, e hoje nós vamos ver aqui, também por sermos o Atalaia e por sermos a igreja remanescente que tem a missão de anunciar que Jesus está voltando, não significa que somos as únicas pessoas que amam e temem a Deus. O próprio capítulo vai deixar muito claro isso. Existe uma grande multidão, existem muitas ovelhas que Deus ama em outros apriscos, que estão em outros lugares, que amam a Deus e faz a sua vontade, só não lhe chegou o conhecimento, toda a plenitude. Mas todo filho de Deus que ouve a voz de Deus, lhe reconhece e segue. Independente de onde este esteja, ele vai ouvir, ele vai entender e ele vai seguir. Sabe, hoje no mundo precisamos de pessoas que façam certo simplesmente por ser certo, correto pelo correto. Hoje é algo muito, muito raro. Voltando para cá. Aqui, depois que nós apresentamos aqui, então, quem são esses 4 anjos, nós vimos. Vamos voltar agora para o verso 4, capítulo 7, verso 4. Aqui, perceba que eu vou trazer para vocês, vamos tratar aqui do tema dos 144 mil. Eles apresentam no capítulo 7, no capítulo 14 e no capítulo 19. Aí vem sempre aquela famosa pergunta, literal ou simbólico? Minha nossa, tem tanta gente brigando no literal e no simbólico. Bom, aqui vamos trazer 3 teorias. 3 teorias. Nós temos pessoas que dizem que ela é... Então, aumenta aqui que tem mensagem que aparece sempre na hora errada. Tem 3 teorias. Diz que serão literal,
de 1844 até a volta de Jesus, inclusive os mortos fiéis na época de Will Smith, tal. Essa é uma teoria. É uma teoria errada. Outra teoria errada. Diz que os 144 mil são fiéis, se salvarão entre os vivos na volta de Jesus, os demais fiéis morreram antes das 7 pragas. Isso aí é outra ideia também errada. Qual a ideia correta que a Igreja do Sétimo Dia aceita e prega? Os 144 mil são todos os fiéis que estiverem vivos na volta de Jesus. Número simbólico. Inclusive alguns mortos fiéis. Então aqui nós temos essas referências desses livros. E este grupo representa uma multidão dos salvos de todas as épocas. Os 144 mil é um número simbólico que representa a plenitude dos salvos de todas as épocas. Este grupo que vai estar vivo, que tem um nome representativo de 144 mil, eles são um número simbólico, porque quando o apóstolo olha, ele vê uma grande multidão. Vamos ver isso? Olha só. Verso aqui, nós lemos capítulo 7. Verso 4. Então vi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo dos filhos de Judá foram selados 12 mil. Dos filhos da tribo de Zebulão, 12 mil. E assim vai descrevendo o nome de cada tribo e 12 mil. Verso 9. Depois dessas coisas, de que coisas? Depois ele ouvir o número de 144 mil descrito em cada tribo, dizendo 12 mil. Então depois eu vi. Perceba que ele ouve e depois ele vê. O que ele vê? Vi, eis a grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Olha só. Depois ele vê uma grande multidão ali dos salvos. Verso 10. Clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciões e os 4 seres viventes, ante o trono, se prostraram sobre seu rosto e adoraram, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e as ações de graças, e honra e poder, e o poder e a força sejam do nosso Deus, pelos séculos, séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem vestido de branco, quem são e de onde vieram? É a pergunta que ele faz. Ele faz a pergunta. O apóstolo João responde. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação. Olha só, vem da grande tribulação. Nós temos aqui um livro da autora Ellen White que diz que quem passa pela grande tribulação é os 144 mil também. Bom, outro dia a gente pode tratar sobre essa forma. Mas veja bem, a grande multidão vai passar pela grande tribulação. Que grande tribulação é essa? É a grande tribulação que Apocalipse diz muito claro. É a grande tribulação que o povo de Deus vai passar antes da volta de Jesus. Uma comoção política e religiosa muito grande. Haverá grande batalha, como nós já estamos vendo, entre a verdade, entre a justiça, grande angústia subindo sobre a face da terra. E o que tem esse povo? Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Salvação só tem um jeito, irmãos. É salvação pela fé, mediante a graça. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A salvação pela fé mediante a graça é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ninguém tem como ser salvo se não for através do sangue do Senhor. Temos que alvejar as nossas roupas no sangue do Cordeiro. Verso 15. Razão porque se acham diante do trono, diante de Deus, e servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca jamais terão sede, não cairá sobre ele o sol ou ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono apacentará e os guiará para as fontes de água viva, e Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém?
Aqui nós vemos a descrição, irmãos, de quem são os 144 mil e qual é a sua missão. Ele começa primeiro dando a eles a sua missão. Qual que é a missão deles? A missão é selar. Nós temos um anjo selando. A missão deles é selar. Descreve os 4 anjos segurando os 4 ventos. Então descreve que o fim do mundo só não chegou, capítulo 7, porque Deus está segurando. Porque Deus está protegendo. Como Deus está protegendo, então o fim não chega. E por que o fim não chega? É porque Deus está protegendo, sim, mas com que propósito? Com o propósito que a mensagem do evangelho seja pregada. Para que a cada tempo o povo de Deus seja assinalado. E nós vimos que o selo de Deus tem a ver com aqueles que aceitam os 10 mandamentos e lhe obedecem em sua íntegra. E aí nós vimos o número daqueles que foram selados, que é um número simbólico, 144 mil. E nós vimos, quando o apóstolo viu que os 144 mil é uma grande multidão. E aí então ele descreve no capítulo 7 as características espirituais e aquilo que eles passaram. Agora, vamos ao Apocalipse capítulo 14. Depois eu volto para o PowerPoint. Eu vou começar a explicar o texto, depois volto para o PowerPoint. O PowerPoint eu uso para dar uma geral. Capítulo 14, como eu disse para os irmãos. O capítulo 7, nós temos o 6, dando a resposta para os ímpios, na sexto selo. Dando a resposta e apresentando quem que é o povo que pode estar de pé. Esse povo pode estar de pé na volta do Senhor. Esse povo estará de pé na volta do Senhor no 7º selo. Aqui na 6ª trombeta, nós vimos que a 6ª trombeta trouxe aqui também a besta do mar, a besta da terra. E em resposta à besta do mar e à besta da terra, nós temos então, dentro da 6ª trombeta, de novo 144 mil. E depois deles nós vamos ter a 7ª trombeta. Lembra que está sempre anunciando a volta do Senhor e prepara e já diz as características de quem é esse povo. Capítulo 14. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tangem sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos seres viventes e dos anciões, que ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São esses que foram redimidos dentre os homens, primícias de Deus para o Cordeiro. E não se achou mentira em sua boca e não tem mácula. Vamos explicar aqui. Olha, e depois que apresenta, aqui no capítulo 14, nós temos as vozes. E as vozes descrevem o trabalho desse povo. Descreve as 3 mensagens angélicas. E aí depois disso, entra já no 7º selo e já mostra o fim que chegou. Ele descreve, ele prepara o caminho para dizer quem é aquela último período da igreja que virá e o que ela fará. Apresenta o evangelho. E no capítulo, e na 7ª trombeta, vai apresentar a característica desse povo e vai trabalhar um pouco mais com esse povo, assim como no 7º selo, na 7ª igreja, vai ser trabalhado um pouco mais sobre esse povo. E o que acontece nesse momento? Mas agora, o que é interessante, ele vai descrever o capítulo 7 e o 14, ele começa do fim para o começo. Algo interessante, porque esses estão de pé no capítulo 7, já descreve Jesus voltando. Perceba que a visão dá uma pausa para mostrar o futuro. Dentro da 6ª igreja há uma promessa da vinda do Senhor, que se cumpre só na 7ª. Dentro do 6º selo há uma promessa e uma apresentação descrita de quem é esse povo, mas ela se cumpre só na 7ª, no 7º selo. No 7ª trombeta há uma descrição desse povo junto. E qual é a sua mensagem? E ela só acontece na 7ª trombeta. Veja aqui agora. Quem são aqui? Veja o seguinte. O capítulo 14, verso 1 começa. Olhei. Perceba que no capítulo 7 ele ouve o número 144 mil e ele vê uma grande multidão. Agora, como ele já descreveu quem é essa grande multidão,
ele vai dar o nome a essa grande multidão, que o nome dado a essa grande multidão é de 144 mil. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre um monte e com ele os 144 mil. Quem são os 144 mil? A grande multidão, como foi descrito já no capítulo 7. Nós não podemos ignorar a descrição de cada capítulo. Elas devem estar juntas para a interpretação. Elas estão lá. Agora, ele acrescenta alguns elementos novos aqui também. Ele acrescenta algum elemento novo que é importante. São estes que não se macularam com mulheres. Aí tem gente que fala, são virgens, eu sou 144 mil porque eu sou virgem, não casei. Ora, então mulher não pode fazer parte de 144 mil porque não é homem? Isso aí já está um destroço teológico muito grande, não, irmãos? O que significa mulher em Apocalipse, em profecia? Mulher significa igreja. Então, vamos ler de novo. Não se macularam com igrejas. Agora, o que seria maculação? Maculação tem a ver com prostituição. Tem a ver com ideias. Como que uma igreja pode se prostituir? Ela pode se prostituir doutrinariamente. Então, desde quando a gente se pregar o aborto, se a gente pregar o estupro, se a gente pregar qualquer coisa que é a aberração, isso é uma heresia. Isso se torna uma mácula no evangelho. Nós não podemos pregar. É claro que nós não vamos obrigar o ímpio a deixar de ser ímpio. O ímpio pode ser ímpio quanto ele quiser. E viver na sua impiedade o quanto ele quiser. Só não pode dizer pra gente que a impiedade dele é o que Deus diz. Ele pode ser livre para viver conforme ele quer. E nós desejamos toda a vida maravilhosa e longa para eles. Porque é a única vida que vão ter. É assim a palavra de Deus. Deus não vai matar nenhum ímpio aqui. Ele quer que um ímpio viva a sua vida e morra como ele crê. E então ele vai morrer como ele crê. Viveu como um bicho. Morreu como um bicho. E não ressuscita como um bicho. Mas todos aqueles que amam a Deus ressuscitarão. Aqui diz aqui então, não se macularam com mulheres, ou seja, não se macularam com doutrinas erradas que vêm de supostas igrejas. Queridos, tem muitas igrejas que dizem que Jesus não é Deus. É isso mesmo, vocês sabem até de quem eu estou falando. Tem igrejas que dizem que Jesus não é Deus. Tem igrejas que dizem que a Trindade não existe. Tem igrejas, irmãos, que falam e ensinam tudo quanto é tipo de besteira. Agora tem igrejas que dizem que até a palavra de Deus não é mais a palavra de Deus. Uma igreja que diz que a palavra de Deus, que nega só a escritura, que nega somente a Bíblia, isso é algo muito grave. Então, uma igreja que ensina ideias, cheio do I love you, cheio de racionalismo e de filosofia, sem um assim diz o Senhor, não faz parte da igreja verdadeira e não possui a palavra de Deus. Perceba que não é um Cristo sem palavra. Jesus, quando veio ao mundo, ele trouxe uma mensagem. Era Jesus e uma mensagem. Agora as pessoas querem o nome de Jesus, a imagem de Jesus, mas não querem a palavra de Jesus, não querem a responsabilidade do evangelho de Jesus. Logo, inventaram uma imagem de Cristo errada, que não é, com o nome de Jesus, com o nome de igreja e com o nome de Bíblia. Então, são estes que não se macularam com esse tipo de mensagem, porque são castos. Porque o que diz casto? São castos. Eles não se meteram em mentiras. Se permaneceram firmes na palavra. A palavra de Deus é aqui que temos que nos manter firmes no evangelho, na palavra do nosso Senhor. Aqui. Vamos continuar a leitura. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Outro dia, num outro momento, eu posso explicar isso mais. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui apresenta esse grupo como primícias também. Mas ao fazer aqui uma referência como primícia, é uma referência como primícia de uma forma diferente. Por que como uma forma diferente? Aqui vai usar as primícias do templo. Sabe que tem a festa das primícias? Quando a festa das primícias é assim, o primeiro fruto que amadurecia no templo de Israel, eu tinha que colher e levar ao templo.
Isso é diferente de oferta, isso é diferente de dízimo. Isso é um outro tipo de oferta. Existem vários tipos de oferta no Velho Testamento. E todo o Novo Testamento é de base no Velho Testamento. E toda a descrição de Apocalipse toma em base o santuário, toma em base o Velho Testamento e todo o esquema sacerdotal ali colocado. Então você vai ver aqui, quem são essas primícias? O fruto eu levava no templo. O que significava? Significaria que Deus abençoaria toda a minha colheita e a minha colheita seria farta e abundante. Então eu pregaria as primeiras laranjas do meu laranjal e levaria para o templo como oferta. Pregaria os primeiros cachos de arroz e trigo que amadureceram, cortaria e levaria no templo como uma oferta. Isso é oferta da primícia. Quando Jesus chegar nesse mundo, o que Deus vai receber é as primícias. Quem é primícia? O melhor fruto da terra. Sempre a primícia é o melhor fruto. Quem é do campo, como eu sou do campo e cresci no campo até os meus 18 anos de idade, morei no sítio, você sabe que os primeiros frutos são os mais gostosos e os mais suculentos. O fruto que Jesus vai receber, essa grande multidão que é denominada de 144 mil, passaram por problemas que só você sabe, meu irmão. Problemas que só eles que viveram vão saber. Problemas de perseguição religiosa. Problemas de firmeza doutrinária. Problemas de uma igreja, como aqui está falando. Opa, vou colocar meu óculos de novo aqui. Problema de uma igreja que é problema de igrejas que se dizem igrejas que não pregam o evangelho, que não pregam a verdade, que não pregam a Deus, que não pregam a sua mensagem. Que fala de um Deus simplesmente racionalista, sem uma palavra, que relativiza a verdade sobre Deus, que relativiza o assim diz o Senhor, que racionaliza aquilo que o Senhor diz claramente. Não é à toa que os discípulos naquele período se decepcionaram com Jesus, porque eles estavam com pensamento nas coisas desse mundo, e não é à toa que muitos se decepcionarão hoje com Jesus, porque eles também não estão olhando para o céu e não estão ouvindo a Jesus. Sempre ouvindo apenas os seus próprios pensamentos, achismo e a sua própria dor. Olha só as primícias de Deus. Agora eu quero explicar uma coisa importante. O que é o como que interpreta os 144 mil de forma numérica? É muito simples, irmãos. Nós temos duas dispensações. 12 e 12, que dá os 24 anciões. Aqui tem a ver com um quadrado perfeito. É uma simbologia sempre utilizado na Bíblia do quadrado perfeito. Então nós temos 12 de cada tribo, está bem claro. 12 de cada tribo, vezes 12, vezes 1000. 1000 é um número que vai simbolizar uma plenitude usada pelo povo de Israel. 12 vezes 1000 é igual a 144 mil. Porque simboliza primícias. 12 vezes 1000 é igual a 144 mil, um quadrado perfeito. Esse povo representa o salvo de todas as épocas. 12, a primeira dispensação, representando aqueles que aguardavam a primeira vinda do Senhor. Outros 12 que representam a segunda vinda do Senhor, dando um total de 24 dos anciões. Agora, nós temos a primeira dispensação 12 vezes a segunda dispensação, que são as duas dispensações, a primeira daqueles que aguardavam o nascimento do Senhor Jesus e o segundo grupo daqueles que estão aguardando o cumprimento de todas as promessas, o seu aparecimento e o fim do mal e o restabelecimento da eternidade para todo ser humano. 12 vezes 1000 é igual a 144 mil, um número simbólico, um número que representa a primícia, que representa os salvos de todas as épocas. Quando Jesus vier nas nuvens do céu, o que ele vai receber? Ele vai chegar e vai olhar para a terra e vai ver aquela grande multidão, que são as primícias, que representa a grande colheita que Deus fará. Então a trombeta de Deus tocará e os mortos em Cristo ressuscitarão. E Deus então fará toda a sua colheita, desde o primeiro que morreu, Abel, até o último homem ou mulher a estar vivo, ressuscitará. Veja que momento singular.
é uma representação, 144 mil, ele representa um povo que estará em pé diante da volta de Jesus. Características espirituais dele, o texto já disse quais são. Em outro momento nós podemos falar que o tempo não me permite. Deus toma para si, vê que coisa linda. Vou voltar agora no PowerPoint e aí então nós vamos escrever um pouco mais sobre essas teorias. Então, aqui nós vimos de novo, ele ouviu um número, 144 mil. Quando ele vê uma grande multidão. Para muitos teólogos, o número das 12 tribos, isso aqui eu já expliquei, atribuído a cada uma, que vai dar 144 mil, já foi. Aqui eu também já expliquei para vocês, mas vou invocar o nome do Senhor, e que juntos tornaram a igreja cristã completa, simétrica, gloriosa e linda, modelo que não tem mácula nem ruga. Aqui estão os textos. Agora uma coisa aqui que eu gostaria de chegar, nosso tempo está dentro do tempo, mas esse sermão ele é longo, mas eu posso retomar depois cada capítulo mais para frente. Eu estou falando do 7, 14 e 19 para tratar também de uma forma temática sobre o selo de Deus, 144 mil, mas podemos depois tratar de uma forma mais particular cada uma delas para explanar mais o conteúdo de forma ainda mais ampla. Está aqui o capítulo 7 para cada um de vocês olharem. Olha só que coisa interessante. O mouse está aqui. No capítulo 7, você vê que descreve a grande multidão. Começa com 144 mil e diz que a grande multidão... O 144 mil é a grande multidão. Capítulo 14, 144 mil. E aqui no capítulo 19 diz de uma grande multidão. Ela volta para a grande multidão. Então, o capítulo 7 tem a grande multidão. O capítulo 19 tem a grande multidão. No centro, nós temos o Apocalipse, capítulo 14. Dando ali mais características espirituais sobre este grupo. Nós temos aqui, no capítulo 7, vestiduras brancas. No capítulo 14, não se mancharam, ou seja, as roupas estão limpas. E no 19, linho finíssimo, resplandecente e puro. Aqui está o verso, irmão. Ó, aqui no capítulo 14, verso 9, o capítulo 14, verso 1, capítulo 19, verso 1. Aqui nós temos depois, ó, clamaram grandemente em grande voz. Nós temos o capítulo, agora o 7, verso 10. A mesma referência no 2 e no 3. A mesma referência no verso 1. Então, com grande voz, com voz de trovão, com novo cântico, uma grande voz, numerosa multidão. E no capítulo 7 nós temos aqui, estão no trono com o Cordeiro. Então, 144 mil no capítulo 7 estão no trono com o Cordeiro. No capítulo 14, estão no Monte Sião com o Cordeiro. No Apocalipse 19... eles estão com o Cordeiro nas bodas. Olha que coisa legal, interessante aqui. Aqui também vai dando uma ampliação do conhecimento. O capítulo 19 já demonstra essa igreja se apresentando para o céu. Isso é muito interessante. A forma que se apresenta, porque eles estão aqui agora nas bodas do Cordeiro. Você vê aqui, ó, eles estão no trono, no Monte Sião e nas bodas, nas festas do casamento. Lembra das 10 virgens? Pois é, a festa que 5 das nésias não entraram é onde estão agora o capítulo 19. Veja que interessante aqui, é a mesma coisa. Estão vendo a referência entre os 3 capítulos? Quando você for estudar sobre esse tema, você precisa estudar esses 3 capítulos juntos. Estude junto, coloque 3 Bíblias abertas na tua frente, papelzinho, anota, pega o comentário bíblico adventista, pega comentários, abram, estude o assunto ali de uma forma com os 3 abertos. Lembrando que é sempre uma resposta da impiedade. O capítulo 6, o capítulo 7 é uma resposta ali da pergunta do 6. O 14 é uma resposta ali das bestas. O 19 é uma resposta de Babilônia, de caiu Babilônia. Veja ali que Deus sempre apresenta, é Deus apresentando os salvos. Enquanto os ímpios perguntam quem? Impossível. Deus diz, é possível, cá está o meu povo. E é esse povo que cala a boca dos ímpios. Que ímpios? Que estão vivos. Porque os mortos não vão ressuscitar ainda. Os mortos, nós sabemos que vai ser bem posterior a isso. Vamos aqui continuar características dos salvos. Apocalipse capítulo 7, 9.
Vamos ver aqui qual é uma da característica 7 e 9. Depois disso, isso que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todos os povos, línguas, em pé diante do povo, vestido vestiduras brancas com palma na mão. Nós vimos aqui verso 9, capítulo 7 e 9, que é um povo que vai de todas as tribos, que vão estar diante de Deus. E o que ele tem? Aqui estão em pé diante do Cordeiro com vestiduras brancas, justificado por Cristo. 14, versos 4 e 5. 4 a 5. Das características que eu já mencionei para os irmãos, não se mancharam com as doutrinas de igrejas que se dizem igrejas, que usam o nome de Jesus, mas não tem nada de Jesus, não tem nada da verdade. São características aqui de primícias. Capítulo 19, versos 6 a 9. Aqui diz: então ouvi grande voz de numerosas multidões, nós já vimos como de muitas águas, e como forte trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos, exultamos e demos-lhes glória, porque chegou ao que? A chegada às bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Olha aqui, que lindo. Eu pulei aqui, né? Ah, não, leio sim. 6 não. Já se ataviou. Dado se vestir de linho, finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça do santo. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados para ser das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Chega aqui numa conclusão. Perceba como essas três séries, 7, 14 e 19, elas estão falando da mesma coisa, porém recapitulando e acrescentando conhecimento e momentos distintos, acrescentando momentos a mais nessa fala. Então, Apocalipse 7, 14 e 19, o grande destaque deles é isso aqui, ó, o grande destaque nos três. Vestiduras brancas e não se mancharam. Eles foram justificados por Jesus e não se mancharam com as doutrinas equivocadas de igrejas que se dizem igrejas e não são. De pastores que se dizem pastores e não são. Mensageiros que se dizem mensageiros e não são. Precisa ser levado a mensagem bíblica. A palavra de Deus deve ser tomada como palavra de Deus. Deve ser seguida como palavra de Deus. Devemos ter o fundamento da palavra de Deus. Cuidado com igrejas racionalistas. Cuidados com igrejas filosóficas. A única filosofia que nós aceitamos é a filosofia da Bíblia. Ela deve estar dentro, e a filosofia da Bíblia não persegue também as pessoas, fique bem claro. Nós não andamos extremos de perseguir ninguém, porque nós entendemos e por aceitarmos a Bíblia que Deus deu o livre-arbítrio. E na Bíblia está dizendo que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, aquele que segue a Bíblia nunca vai forçar ninguém, não vai perseguir ninguém. Porque a transformação e a aceitação é do Espírito Santo, é com a pessoa. Se a pessoa não quer aceitar, Deus vai deixar esse ímpio viver e ter uma vida feliz nesse mundo. Porque Deus o ama. E é a única vida que ele vai ter. Já a minha, você que aceita, para nós é a promessa da vida eterna. Para ele é a única vida. E eu convido você a fazer parte da vida eterna. Fazer parte de aceitar o Jesus. Fazer parte de entender e amar a vida eterna. Amar viver com o Senhor para todo sempre. Vamos aqui continuar mais. A conclusão desses capítulos estão aqui. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol. Nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Então falou um anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E acrescenta: são essas as verdadeiras palavras de Deus. E com isso, meus queridos irmãos, nós queremos então aqui deixa eu só reordenar aqui para cima. Com isso, eu quero chegar aqui com os irmãos para dizer: há muito ainda a ser ensinado, a ser falado. Como eu disse para vocês, eu fiz um geralzão, resumão do capítulo 7 do Apocalipse. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Se você não entendeu, manda uma mensagem para mim no YouTube, manda uma mensagem, especialmente mais no Zoom.
no Zoom não, perdão, no Zoom também, mas no Facebook ou na página do Face, porque no YouTube, depois que termina, ele apaga todas as perguntas que estão lá. Então mande o número no meu WhatsApp, ou mande a pergunta no meu WhatsApp, um áudio, manda a pergunta, ou mande a pergunta no meu Facebook, que a gente pode estar gravando o áudio, explicando para você melhor a sua dúvida. Ou você pode pedir para mim para gravar um vídeo mais curto sobre um determinado assunto, nós estaremos gravando também isso para o nosso culto. Nós temos agora os 5 últimos minutos, e nesses 5 últimos minutos eu tenho o desejo então de ouvir se há alguma pergunta e ouvir também os pedidos e agradecimentos